Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui ruminando a palavra e hoje nós vamos falar da lição número 2 desse livro, né? Fundamentos da liderança cristã. Ele fala sobre a pessoa do líder. O foco aqui é a pessoa do líder. Todos nós somos líderes, né? Quando nós cremos no Senhor, ele diz lá em Mateus, né? Ide, portanto, e pregai o Evangelho, né? Então ele dá essa ordem para todos os cristãos. Então ele dá essa autoridade a todos nós. Então todos nós temos uma responsabilidade de liderança, né? Depois que nós fomos chamados por Deus. E pela misericórdia do Senhor, Ele tem cada vez aperfeiçoado mais a liderança, né? Na semana passada, o irmão Marcelo falou sobre o caráter, né? Que o ser vem antes do fazer. E o Senhor, Ele precisa desses líderes, né? Ele precisa de líderes, pessoas que possam tomar a frente para cuidar do seu rebanho. E essa liderança, né, quando a gente fala das coisas espirituais, das coisas de Deus, ela é uma liderança que ela vem do caráter da pessoa, é pela influência que essa pessoa tem, né, e a capacidade que ela tem pelo que ela é, né, não por questão de uma autoridade dada, mas sim pelo caráter formado nessa pessoa. E temos como exemplo, né, o nosso Senhor Jesus, que a pessoa dele foi tão grande aqui na terra que ele chegou ao ponto de dividir, né, o tempo. Hoje nós sabemos o que é Antigo e Novo Testamento, o que vem antes e depois de Cristo, né? Então foi uma pessoa que fez diferença nessa terra, né, pelo caráter dele. Então e ele foi um exemplo para nós até hoje, né? Graças ao Senhor pelo seu testemunho, né, e pela sua vitória aqui na terra. E aqui no livro também citou a vida de Gandhi, né, que ele não tinha uma autoridade formal, mas a pessoa dele conseguiu libertar o povo da Índia, né, dar a independência para a Índia do Império Britânico, através da pessoa dele. E se você for olhar o que era fisicamente essa pessoa, o Gandhi, ele tinha aproximadamente 1,60 m e 50 quilos. Então ele não era nenhum gigante, mas ele era uma pessoa com um caráter, né? Então, prosseguindo aqui, eu só quero fazer um resumo bem rápido da lição número 1, né? Mostra que Deus dá muita importância para o caráter da pessoa, né? E o caráter, aqui diz que o ser vem antes do fazer. Deus, ele está preocupado primeiramente com o que você é, né? Ele não está preocupado com o que você pode fazer. Isso é uma consequência do que você foi. E em Gênesis cita primeiramente Caim e Abel, que ali em Gênesis capítulo 4, né, diz que Caim e Abel ofereceram oferta, sacrifício a Deus, né, e Deus se agradou de Abel e da sua oferta, porém de Caim e da sua oferta ele não se agradou, né? Isso gerou uma ira em Caim, consequentemente a morte, homicídio, né? E então, primeiramente, o que Deus vê em cada um de nós, o que Ele quer é a nossa pessoa, o nosso caráter precisa ser moldado, né, para que a gente possa ser líderes e fazer a obra de Deus. Então, primeiramente, nós precisamos olhar no que nós somos, no nosso caráter, e quando fomos chamados por Deus, permitir o trabalhar de Deus na nossa vida, né, para que possamos fazer algo depois, né? E aqui também citou, nessa lição 1, citou o exemplo de José, né, que foi o governador do Egito, mas antes de chegar como governador, ele passou por várias situações, né? Ele foi vendido pelos próprios irmãos,
ele se tornou escravo, ele acabou parando na casa de Potifar, onde tinha uma esposa adúltera, né? E perseguiu a José, e José conseguiu fugir dessa tentação de adultério, a tentação da carne, né? Provando ali que ele já tinha domínio próprio, né? Então ele passou por tudo isso, e também acabou sendo preso, né? Foi para a cadeia, e ali ele, por causa da pessoa dele, ele acabou sendo assistente do carcereiro, né? E ali ele aprendeu a servir as pessoas, né? A compreender o sofrimento das pessoas. Ele já tinha um dom de tradução dos sonhos, né? Revelação dos sonhos e tal. E ali ele foi chamado pelo faraó, que teve um sonho, e revelou aquele sonho para Faraó, e Faraó, reconhecendo que Deus era com ele, né, fez de José o segundo homem mais importante do Egito, né, depois do próprio Faraó. Então, a partir daí, Deus começou a usar a José. Também foi citado Moisés, né? Moisés, ele teve 2/3 da vida dele, né, trabalhada, o caráter dele foi trabalhado, e 1/3 apenas, o último, finalzinho, 1/3 da vida dele foi fazendo a obra do Senhor, né? Começou lá no seu nascimento, ele foi jogado no rio, né, no rio Nilo, e ali ele poderia ter sido afogado, né? Mas a filha do faraó acabou recolhendo e criando ele, e lá ele foi instruído e cresceu, né, com várias instruções de ciências e tudo, né, dentro do Egito. Só que o seu conhecimento formado ali dentro não era ainda completo, porque quando ele percebeu que ele tinha que fazer algo para Deus, ele pensou que fosse com as suas próprias capacidades, né? E a sua capacidade acabou gerando um assassinato, né? E ele acabou, por causa disso, né, depois desses 40 anos de criação, ele teve que fugir para o deserto, e no deserto ele acabou se tornando pastor de ovelhas, né? Ficou durante 40 anos cuidando de ovelhas, né? Ficou pesado de língua, e depois desses 40 anos o Senhor chamou ele, né, para tirar o povo do Egito, da escravidão, né? Então a gente percebe todo o tempo que ele passou para ser aperfeiçoado pelo Senhor, né, para depois servi-lo. E um exemplo negativo dessa liderança, desse ser, né, que vem primeiro, foi o exemplo de Saul. Saul, ele foi colocado como rei, mas não no momento certo, porque Deus ainda não tinha preparado ele. O povo pediu que houvesse um rei, né, e apresentou Saul. Saul, ainda imaturo, não tinha conhecimento de Deus, não tinha crescimento espiritual, acabou desobedecendo Deus. Quando Deus mandou, através de Samuel, né, falou para Saul que ele deveria exterminar, né, o povo amalequita. E ali, na concepção dele, no conhecimento e entendimento lógico dele, ele acabou conservando, né, o rei dos amalequitas, e também os bois, né, e as ovelhas, né? Ele acabou conservando e ofereceu isso para Deus. E Samuel veio a ele e disse: o Senhor não tem mais prazer na obediência do que no sacrifício? Né? E ali passou o reino dele. E por causa disso se levantou a outra pessoa, que foi Davi, né? Davi, conhecemos que é um homem segundo o coração de Deus. Esse homem, né, segundo o coração de Deus, ele foi trabalhado desde a sua infância. Ele foi colocado como pastor das ovelhas, seu pai havia colocado ele,
ele passou por situações difíceis, teve que, para proteger essas ovelhas, ele precisou matar leão, né, urso, e para, consequentemente, futuramente, já ter sido aperfeiçoado nisso e lutar contra o gigante Golias, né, defendendo o povo. E ali ele foi chamado, foi aproximado. Saul, com inveja dele, perseguia Davi, né? Davi, com todo o seu entendimento, toda a sua força, suas capacidades, tinha sim capacidade de matar a Saul, mas ele reconhecia uma autoridade de Deus, né? Porque toda autoridade foi colocada aqui na terra por Deus, e ali ele não ousou levantar a mão, né, para esse ungido, e esperou o momento certo, quando ele foi chamado para reinar, né? E o último personagem citado aqui na lição número 1 foi Daniel, né, que ele era da realeza, era instruído, ele já tinha bastante conhecimento e tudo mais, e foram sequestrados ele, seus amigos, né? E vemos que lá na Babilônia tentaram mudar a dieta deles, mas ele tinha conhecimento que ele não poderia se misturar, né, com as coisas da Babilônia, da alimentação, e foi obediente, né, nisso, ele foi fiel, ele foi diligente nisso. E no final ele acabou até passando, né, pela cova dos leões e se tornou depois um governador. E na lição número 2, né, que é a lição de hoje, o título é Ser vem pelo comer. Então, um ponto muito importante dessa lição que o Senhor vem nos mostrar é que precisamos cuidar da nossa dieta. Se a gente conhece os versículos de João, né, onde o Senhor fala: eu sou o pão da vida, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá, né? Então tem vários versículos que mostram que Ele é o verdadeiro alimento, e precisamos nos alimentar do que é celestial, porque nós fomos chamados para o celestial, né? E Paulo, ele citou aqui que ele foi chamado para pregar o evangelho aos gentios, as insondáveis riquezas de Cristo. E dentro desse assunto, as insondáveis riquezas de Cristo, a gente sabe que tem ali também o caráter da pessoa do Senhor Jesus, dentro dessas insondáveis riquezas de Cristo. Então, quanto mais espiritual nós somos, mais humanos nós somos. Cristo, o Senhor Jesus, ele veio à Terra, né, e ele experienciou todo o viver humano aqui na Terra, mas de uma forma elevada. Ele foi um homem perfeito. Esse homem perfeito, ele morreu aqui na Terra, né, ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida para habitar dentro de mim e de você. Ele está dentro de nós. Então, o caráter da pessoa do Senhor, esse caráter elevado, está dentro de nós. Precisamos crer nisso e, por isso, nos alimentar, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quanto mais eu como de Cristo, mais eu expresso Cristo. E aqui no livro de Levíticos, né, é falado sobre... Existe um livro do irmão Dong Yulan, que é Como Servir a Deus, né, o livro de Levíticos. Aqui no livro, ele acaba falando exatamente esse trecho, porque fala dessa dieta espiritual que nós precisamos ter como líderes, né? Então, ele fala o significado ali de Levíticos 11, cada animal, né? Animal puro, animal impuro, para que a gente possa ter o discernimento do que a gente pode comer, né? Do que a gente pode se aproximar, do que a gente não pode. E aqui fala, por exemplo, que nós tendo essa dieta santa, né? Essa vida santa, nós conseguimos reconhecer o que é puro
puro e o que é impuro. Isso se a gente se alimenta, né, dessa palavra. E os nutricionistas também falam, né, que nós somos o que comemos. Se você come coisa ruim, a sua saúde vai ficar ruim. Se você come coisas boas e saudáveis, a sua saúde vai ficar saudável. Vemos isso lá no livro de Daniel, né, na história de Daniel, né? Ó Senhor Jesus. E avançando, né, Atos capítulo 10, Deus baixa um lençol, né, para Pedro e diz para ele, com animais, né, e animais puros e impuros, e diz, ó, Pedro, pega, mata e come, né? E Pedro, ainda dentro do seu conhecimento, né, judaico, ele diz, Senhor, de forma nenhuma vou comer esses animais, de forma nenhuma vou colocar esses animais imundos, né, me contaminar com isso. Mas o que Deus estava querendo mostrar para Pedro nesse momento é que Pedro estaria abrindo as portas também para os gentios, não somente para os judeus, mas através dele abriu-se a porta, abriu-se uma brecha para que todos nós, né, pudéssemos receber a vida de Deus. Então, ali em Levíticos fala, né, de vários tipos de animais, e então precisamos ficar claro sobre cada um desses, né? Aqui fala sobre os animais limpos, dentro da página 24, né? Os animais que têm casco fendido e ruminam. Esses animais que têm casco fendido e ruminam tipificam os irmãos que têm discernimento da palavra, né? Um discernimento espiritual e ruminam a palavra, né? Nós sabemos, por exemplo, que esses animais herbívoros, né, eles ruminam o que comem, né, várias vezes, né? Eles têm quatro cavidades aqui, né? Fala que o carneiro e o boi que se caracterizam por estômago duplo, né, com 4 cavidades, ou seja, ele come aquele capim, mastiga, vai para dentro, volta, mastiga de novo para poder o quê? Tirar todos os nutrientes, né, daquele alimento. E esses animais limpos, né, que fazem isso, tipificando os irmãos que têm discernimento, é porque ruminam a palavra. Não são que nem porcos e cachorro, que vai se citar aqui, né, que nem sentem o sabor do que estão comendo. Simplesmente você atira um bife, né, uma picanha, ele não sabe o que comeu, mas já comeu, né? Então precisa ter esse discernimento, porque quando a gente se alimenta da palavra, né, no Novo Testamento ele trata os cristãos como ovelhas, e as ovelhas têm essa característica de ruminante, né? Então, se nós temos uma atitude de uma ovelha, nós conseguimos assimilar a palavra, né? A palavra espiritual. Mas se nós engolimos que nem um animal, que nem um cachorro, que nem um porco, sem sentir o sabor, a palavra diz que a letra mata, mas o espírito vivifica, né? A gente pode acabar adquirindo muito conhecimento, né? Ler livros, ler, né? Estudar, mas ruminar é diferente. Ruminar, você vai para o espírito e gasta um tempo laborando dentro daquele versículo, minutos, às vezes até horas, né? E extrai muitas pepitas, muitas riquezas daquele versículo, né? Porque você está ruminando. Então, não podemos pegar a palavra de uma forma como conhecimento, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, precisamos ser diligentes, né? E fazendo isso, irmãos, o que acontece, né? Aqui diz o seguinte: quanto mais ruminamos, mais luz ganharemos e mais seremos constituídos com as suas riquezas. Assim, ao contatarmos outras pessoas, elas receberão alimento espiritual vivo,
né? Se você tem muito conhecimento e não tem vida, você vai passar o que para a pessoa? Como um líder, né? Ou um evangelista, você vai passar morte, né? Só conhecimento, doutrina, coisas religiosas. Mas se você rumina, você vai passar vida para a pessoa, né? Então esse é um ponto muito importante dos animais limpos, né? Que tem casco fendido e ruminam a palavra de Deus. Depois aqui também fala, em Levíticos 11, sobre os animais aquáticos que têm barbatanas e escamas, né? Os peixes que têm barbatanas, eles conseguem se agilizar, ser muito ágeis, né, dentro da água, e isso tipifica que eles conseguem fugir, né, das situações que o inimigo coloca na sua frente, das armadilhas, né? E as escamas mostra ali que o peixe ele anda na água salgada, mas por causa das suas escamas ele não se contamina, ele anda no mundo, mas ele não se contamina, ou seja, o peixe anda nas águas salgadas, mas não é salgado, né? Então esse é um ponto muito importante, né, também desse animal aquático com barbatanas, que é considerado um animal limpo, né? Depois aqui também cita as aves que voam e comem coisas vivas. Essas aves, elas representam as pessoas que podem viver acima do mundo, que fogem da morte, que buscam somente o que lhes traz vida espiritual. Precisamos ser como essas aves. Ó Senhor Jesus! Aqui também, em Levíticos 11, também cita os insetos alados que saltam, que têm pernas compridas. Esse daqui, meu sentimento é direcionar essa palavra principalmente para os jovens, né? Porque aqui fala que representam as pessoas que podem viver e se mover pela vida divina, que está acima do mundo e que podem guardar-se do mundo saltando para longe das coisas negativas. Então o Senhor nos deu essas pernas compridas, jovens, né? Não é para que a gente enfrente o pecado, enfrente as situações, né, pecaminosas, mas quando elas aparecerem, quando as tentações aparecerem, nós temos pernas compridas e o mais correto é a gente saltar para longe, fugir, né? Aqui é citado Timóteo, se não me engano, Timóteo 2, 2 Timóteo 2:2, diz que foge outro sim das paixões da mocidade, segue a fé, a justiça, a paz, o amor, né, com os que de coração puro invocam o Senhor, né? Precisamos fugir das situações pecaminosas e estar junto com a igreja, junto com os irmãos. Depois aqui cita os animais, né, os animais imundos, animais que têm casco fendido e não ruminam, né, que eu já falei aqui com relação aos porcos, aos cães, né? Esses animais, eles representam as pessoas que não têm discernimento, que não percebem o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus, né? Esses animais, ele tem a planta dos pés, né, direto, né, no solo, é inteira, ou seja, o tempo todo está em contato com esse mundo, né, com as coisas pecaminosas, e a gente precisa se afastar desse tipo de pessoa, né? Assim, né, aqui fala, assim devemos buscar sempre ter contato com os que ruminam a palavra de Deus, não com essas pessoas que estão o tempo todo buscando contato com esse mundo, né, com as coisas desse mundo. Aí na página 27 aqui já começa a falar sobre os animais aquáticos que não têm barbatanas nem escamas. Eles não têm agilidade dentro da água, eles não conseguem fugir das coisas negativas e nem força para ir contra a corrente desse mundo, né? Ó Senhor Jesus! E eles também são facilmente influenciados pela mentalidade humana. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos deu barbatanas e nos deu escamas, né? Não podemos ser como esses
esse animal, né, que não tem barbatana e não tem escamas. Deus nos deu esses instrumentos para podermos fugir do inimigo. Senhor Jesus, né? E aqui também fala das aves que comem carne e cadáveres. Esses animais, essas pessoas, né? Esses animais representam pessoas que gostam de ouvir e falar das fraquezas alheias, né? Elas gostam de ouvir e gostam de falar da fraqueza, né, de pessoas alheias, de coisas negativas, né, crítica e murmuração. Então precisamos nos afastar dessas pessoas, né, porque elas só trazem morte. Elas te cutucam para falar morte, para que você fale morte, para que você critique o irmão, né? E precisamos ajudar. Qual é o objetivo de um líder na igreja, né? Seja presbítero, seja diácono, seja diaconisa? O objetivo é levar todos para a luz, né? A terem comunhão com Deus. Então, se houver uma situação assim, de alguém se aproximar de nós, como uma ave que gosta de comer cadáveres, né, precisamos ou mudar a situação dela, né, ou se afastar dela. Mudar, levar ela para a vida, né, fazer ela invocar o nome do Senhor, esquecer a crítica, esquecer a murmuração, né, ou nos afastar dela. Fazer como o inseto de perna comprida, né, fugir, né, dar salto, se afastar. E aqui fala também dos animais que se arrastam sobre a terra, que andam sobre o ventre, que andam sobre 4 pés ou que têm muitos pés, né? A gente sabe que a serpente se arrasta na terra, né? E sabemos que o Senhor lá em Gênesis, ele falou que precisamos ter domínio, né, sobre todas as coisas, inclusive sobre os animais, né, que se rastejam na terra, né? Aqui fala que Deus ordenou o homem a ter domínio sobre os peixes, as aves e especialmente sobre os animais que rastejam pela terra, né? Esse é um importante princípio espiritual. Isso deve exercer autoridade, por isso devemos exercitar a nossa autoridade sobre Satanás e o mundo, né? E não ser influenciados negativamente por ele. Então, irmãos, em resumo, né, o que a gente precisa pegar principalmente nessa palavra aqui é que fala assim, né, que precisamos ser um povo santo, né, com um viver santo. E para poder ter esse viver santo e servir a Deus adequadamente, nós precisamos cuidar da nossa dieta espiritual. Se nós não nos alimentarmos adequadamente das coisas espirituais, sendo como animais que têm casco fendido, que ruminam o alimento, né, nós vamos ser enganados, vamos ser contaminados, e o objetivo de Deus é que nós possamos liderar as pessoas para conduzi-las à vida, né, levar vida para elas. Esse é o objetivo de Deus. Né? Não podemos ser influenciados, mas que possamos ser os que influenciam as pessoas expressando a vida de Deus. Jesus é o nosso Senhor. Amém.